Os Cânticos dos Degraus, Meditações sobre os estágios do crescimento espiritual, por Stephen Cowley. A ascensão da alma. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Assim lemos em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 ao 16. Sabemos que o livro de Salmos é uma coleção, uma divina coleção de expressões da experiência espiritual do povo de Deus em todas as épocas. Essa coleção divina é constituída por 150 salmos, dentre os quais encontra-se um grupo muito especial de 15 salmos, iniciando com o Salmo 120 e estendendo-se até o 134, cujo título incomum é Cânticos dos Degraus. Não sabemos como estes 15 salmos, entretanto, passaram a denominar-se Cânticos dos Degraus. Sabe-se, no entanto, que este grupo em particular, constituído em sua maioria por salmos bastante curtos, é chamado de Cânticos dos Degraus. A palavra degraus, empregada nessa expressão, significa passos, estágios, gradações ou uma ascensão, uma subida, uma escalada. Na verdade, alguns estudiosos da Bíblia afirmam que em cada um desses 15 salmos pode-se detectar um avanço gradual ou ascensão em sua própria estrutura. Um versículo declara uma ideia em particular, a qual será a base da mensagem expressa no versículo seguinte, e dessa forma ocorre um avanço gradual. Outros observaram um progresso na mensagem expressa por cada um dos salmos na sua totalidade, ou seja, um salmo inteiro avança um pouco além daquele que o precedeu. Assim, o segundo salmo na sequência é uma continuação e avanço em relação ao primeiro. O terceiro salmo, por sua vez, avança um pouco mais em relação ao segundo e assim por diante, até atingir o cume, até que a ascensão é completada. No entanto, quer vejamos esses degraus ou estágios na estrutura de cada salmo individualmente, quer os vejamos entre os 15 cânticos como um todo, de uma coisa temos certeza: à medida que lemos esses cânticos dos degraus, descobrimos impregnada em todos eles a ideia de uma subida gradual, uma escalada gradual, uma ascensão gradual. Descobriremos que esses cânticos expressam a ideia de uma progressão. Nossa vida espiritual é exatamente assim, não é mesmo? É uma vida de degraus. Nossas experiências espirituais com o Senhor podem ser descritas como diferentes degraus, como uma série de passos, como vários estágios. O pináculo de nosso caminhar espiritual não é algo que alcançamos de uma só vez, pois notaremos desde o primeiro dia que conhecemos o Senhor, que ali começa uma ascensão gradual, começa uma subida gradual, até que cheguemos ao nosso alvo, qual seja uma união plena com Deus. Nossa vida é da mesma forma caracterizada por progressos. A vida cristã é um avançar contínuo, um contínuo andar para adiante e para cima. Nunca deve haver uma pausa. Se permanecermos estacionados em uma experiência ou ficarmos presos em um estágio, descobriremos que nossa vida espiritual sofre, torna-se frustrada. Devemos, ao invés disso,
procurar avançar continuamente para as coisas que estão adiante de nós. Meu coração foi, portanto, grandemente abençoado através desse estudo, e espero que possamos juntos aprender algo sobre estes cânticos dos degraus. Creio que estes 15 salmos especiais podem verdadeiramente mostrar-nos os princípios, os passos que governam a ascensão da alma do cristão. Portanto, nosso tema durante estas meditações pode muito apropriadamente ser intitulado de A Ascensão da Alma. Desde o momento em que uma alma é salva, ela começa a mover-se para frente e para o alto. Podemos vê-la escalando, subindo, prosseguindo para o alto, para Deus, até que essa alma salva é completamente unida a Ele. Podemos relembrar na história dos israelitas como Deus, depois deles haverem experimentado a salvação da Páscoa, ordenou-lhes que marchassem. Eles deixaram o Egito como a hoste do Senhor dos Exércitos e marcharam. E sabemos que avançaram tendo um alvo definido. Não ficaram marchando ao redor sem conhecimento do que acontecia ou de onde estavam indo. Ao contrário, compreendemos que quando Deus lhes ordenou que saíssem do Egito, Ele tinha em mente a terra de Canaã, a terra prometida. Assim, os israelitas tinham um alvo, um destino, um fim em vista. Uma vez fora do Egito, marcharam em direção a Canaã, a terra da promessa. Note, no entanto, que à medida que o povo de Israel marchava afastando-se do Egito e avançava em direção à terra de Canaã, sua jornada começou a ser marcada por um contínuo mover-se e acampar. Avançavam uma certa distância e depois disso acampavam. Se lermos cuidadosamente o capítulo 33 do livro de Números, descobriremos um relato de todos os seus avanços e acampamentos. Você já tentou contar o número de estações existentes no caminho percorrido pelos israelitas? Se você o tivesse feito, saberia que entre a saída do Egito e a chegada na fronteira de Canaã, foram mencionados exatamente 40 acampamentos. Não era permitido ficar em um lugar por muito tempo. Às vezes ficavam alguns dias, outras algumas semanas, ou mesmo alguns meses, mas a ordem de Deus era sempre avante, avante até alcançar a terra de Canaã. Lendo a história dos filhos de Israel, podemos facilmente discernir o fato que sua vida era uma vida de progressão. Eles peregrinaram continuamente até entrarem na terra prometida. Não acontece o mesmo conosco? Não tem nossa vida cristã uma característica similar? Lembre-se como Paulo mesmo, já estando no final de sua peregrinação espiritual, transmite-nos um pensamento idêntico. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver obtido a possessão dessas coisas, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que estão atrás de mim e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue dizendo: todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo pensamento. Se nós pensávamos de outra forma, aprendamos a pensar também assim. Devemos compreender, no entanto, que para prosseguir em direção a este alvo, temos que avançar um passo de cada vez. Não podemos simplesmente tentar saltar as etapas intermediárias e chegar imediatamente ao alvo. Precisamos estar sempre avançando, dando um passo de cada vez. Essa deveria ser sempre a atitude de nosso coração. Nunca deveríamos aceitar o pensamento de que já obtivemos tudo, que já atingimos o alvo e é o suficiente. Se tivermos essa mentalidade, descobriremos imediatamente que estamos parados.
e não apenas parados, mas seremos tentados a retroceder. Ao invés disso, dentro de nós deve haver uma disposição espiritual que nos impulsione continuamente a seguir adiante. Seremos continuamente impelidos para frente e estaremos sempre em ascensão, estaremos sempre subindo, até que a vida de unidade com Deus torne-se nossa experiência. Provavelmente você já percebeu que a experiência espiritual é algo muito pessoal. Passando por prova após prova, você se dá conta de que está completamente só. Nem mesmo aquele que é mais chegado a você, aquela pessoa que lhe é mais íntima, parece ter condições de entendê-lo, ajudá-lo ou mesmo acompanhá-lo. Seguidamente, ao deparar-se com inúmeras situações, você se vê isolado e só. Mas por que isso acontece? É porque a experiência espiritual é algo pessoal, na verdade, algo muito pessoal. No entanto, você também perceberá que essa experiência espiritual não é algo tão pessoal ao ponto de tornar-se isolada em si mesma. Na verdade, a jornada cristã tem uma outra dimensão, a qual refere-se à natureza corporativa de nossa experiência espiritual. Você perceberá que não está passando por tudo sozinho. Por um lado, você se sente só. Por outro lado, no entanto, você descobrirá que há muitos outros passando por essas experiências com você. E por essa razão, você poderá observar que, apesar desses 15 salmos serem intensamente pessoais, no primeiro cântico, por exemplo, está escrito: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eles também enfatizam muito o aspecto corporativo, pois Israel está sempre em vista. Este é o paradoxo da experiência espiritual. O cristão encontra ambos sentimentos ao mesmo tempo, e eles existem lado a lado. Portanto, num sentido, o cristão passa por todas as experiências sozinho. No outro, totalmente oposto. Ele descobre que as compartilha com seus irmãos e irmãs no Senhor. Antes de prosseguirmos nosso estudo sobre os cânticos dos degraus, é necessário colocar o fundamento apropriado. Não devemos aprofundar-nos em nenhum desses salmos sem que antes seja estabelecida uma base geral. Notaremos que dentre esses 15 salmos nos é dito que alguns foram escritos por Davi, o doce salmista de Israel, mas em outros não encontramos nenhuma indicação de sua autoria. Na verdade, não é muito importante saber se eles foram compostos por Davi ou não. O ponto predominante que devemos assimilar aqui é o seguinte: todos eles são inspirados, vieram a existir, foram soprados pelo Espírito Santo. Cada cântico, portanto, é precioso. Cada um deles nos ensina algo muito essencial, algo que não pode faltar em nossa escalada espiritual. Não sabemos ao certo como esses cânticos eram usados antigamente. Alguns eruditos bíblicos afirmam que eles eram cantados pelos peregrinos enquanto se dirigiam para Jerusalém a fim de celebrar as festas anuais. Está escrito em Êxodo capítulo 23, versos 14 ao 17, e também é mencionado no livro de Deuteronômio, que, de acordo com a lei, todos os homens dos filhos de Israel deveriam aparecer diante do Senhor 3 vezes por ano. Todo israelita do sexo masculino deveria viajar a Jerusalém 3 vezes no ano, a fim de ofertar diante do Senhor, por ocasião da festa dos pães asmos, na festa das primícias e na festa dos tabernáculos, no final do ano judeu. Independentemente de onde moravam, eles tinham que deixar suas casas e viajar até Jerusalém para apresentar-se diante do Senhor. À medida que esses peregrinos, procedentes de diferentes lugares, caminhavam para Jerusalém,
iam se encontrando pelo caminho e formavam-se grandes multidões. Assim, enquanto viajavam juntos, eles começavam a cantar. Essas 15 canções, portanto, tornaram-se o seu repertório enquanto escalavam os montes, desciam pelos vales e subiam até Jerusalém e ao Monte Sião. É possível que essa interpretação esteja correta. Muitas vezes, quando viajamos, costumamos cantar. Algumas vezes, durante a viagem, não havia outra coisa a ser feita, enquanto que, em outros momentos, é possível que eles encontrassem perigos e dificuldades. Consequentemente, todas essas eram ocasiões naturais para que os viajantes começassem a cantar. Dessa forma, eles cantavam esses cânticos enquanto subiam para Jerusalém. Essa ideia encontra seu fundamento no Salmo 122, versículo 4, onde é feito referência a Jerusalém como sendo o local para onde sobem as tribos do Senhor, para renderem graças ao nome do Senhor. As tribos de Israel viajavam juntas até Jerusalém para adorar ao Senhor. Por outro lado, outros eruditos acreditam que esses salmos eram cantados pelos sacerdotes no templo. Lembremos que o templo tinha degraus. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 4 ao 5, está escrito: Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus servos, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Vemos nesse versículo que a rainha de Sabá ficou tremendamente impressionada, tomada de surpresa e atraída pela sabedoria de Salomão, pela casa de Deus, pela comida na mesa, pelos seus servos e suas roupas, pelos copeiros e todas essas coisas. No entanto, o que a impressionou mais profundamente foi o modo como Salomão subia para a casa de Deus. Para ela, a subida à casa de Deus foi algo profundamente impressionante. Ver que o homem pode aproximar-se de um Deus santo foi, para a rainha de Sabá, a mais atemorizante e maravilhosa experiência. O simples pensar que houvesse um modo de aproximar-se de Deus, que havia degraus pelos quais o homem podia chegar-se a Deus e adorá-lo, foi isso que moveu profundamente o espírito da rainha de Sabá. Considere esse fato por um momento. Nós, que éramos pecadores e rebeldes, éramos proscritos, os quais nada mereciam a não ser a morte. No entanto, existe um caminho, existem degraus, através dos quais podemos chegar a uma perfeita união com Deus. Tal pensamento também deveria deixar-nos profundamente impressionados. Será mesmo possível? Existe mesmo tal caminho? Ah, se ao menos pudéssemos vê-lo, penso que experimentaríamos de modo muito intenso o mesmo sentimento vivenciado pela rainha de Sabá. Assim, alguns estudiosos da Bíblia supõe que estes cânticos eram cantados nos degraus que levavam até a casa do Senhor. No livro de Ezequiel, na visão da casa do Senhor, descrita no capítulo 40, nos é dito que havia 7 degraus para o pátio exterior, seguido por mais 8 para o pátio interior. Ao todo, são 15 degraus, e provavelmente o sacerdote em serviço cantava um salmo em cada degrau enquanto o povo subia junto para adorar ao Senhor. Se nós conseguirmos visualizar essa cena, teremos que admitir que é um quadro muito bonito. Outros estudiosos, todavia, nos disseram que esses cânticos dos degraus foram cantados pelo remanescente dos filhos de Israel quando voltavam do cativeiro. Por causa de sua desobediência, os filhos de Israel foram capturados e levados para a Babilônia. Mesmo assim,
Lembramos que, pela misericórdia de Deus, seus captores lhes permitiram retornar a Judá, e enquanto retornavam de seus 70 anos de cativeiro, cantavam estes cânticos a caminho de Jerusalém. O Salmo 126 transmite exatamente essa ideia. Certamente não é necessário reduzir a aplicação desses salmos a uma série de eventos históricos específicos. Na verdade, não é tão importante conhecermos exatamente a forma como esses salmos eram usados, pois esse é apenas o aspecto histórico. O que interessa para nós é o seguinte: esses cânticos, os quais falam da subida ou ascensão ao Senhor de Sião, ainda podem ser utilizados por nós. Nós podemos cantá-los ao longo de nossa jornada em direção ao alvo, enquanto caminhamos para uma vida de união com Deus. Irmãos, como dissemos no início, esses cânticos são expressões da experiência espiritual. Esses salmos são cânticos de degraus que nos levam adiante, um passo após o outro, de um estágio para o outro, até que alcancemos aquela vida de união com o próprio Deus. Em nossa peregrinação até Deus em Cristo Jesus, teremos que passar por cada um desses passos, teremos que passar por cada uma dessas experiências. E esses cânticos, os quais descrevem de modo tão claro cada um dos passos e experiências, podem ajudar-nos tremendamente. Algumas vezes podem encorajar-nos, outras instruir-nos, ou também fortalecer-nos. Minha oração é que venhamos a descobrir a preciosidade desses cânticos, de modo que também nós venhamos a cantá-los enquanto subimos a nosso Senhor e Deus. Que não os aprendamos apenas com o intelecto, mas que possamos, acima de tudo, experimentá-los. Então teremos alcançado nosso objetivo. No livro de Gênesis, nos é relatado um incidente da vida de Jacó. Você lembra daquela ocasião em que Jacó fugia para salvar sua vida? Tendo chegado a um certo lugar, Jacó deitou-se e, tomando uma pedra como travesseiro, adormeceu. As trevas o envolveram e ali ele sonhou. Nesse sonho, Jacó teve uma visão. Ele viu uma escada colocada sobre a terra, cujo topo atingia o céu. Enquanto olhava, ele viu o céu aberto e Deus no alto da escada, no céu. Jacó estava na terra, na parte inferior da escada. Repentinamente, ele vê anjos subindo e descendo os degraus da escada. Qual é o significado dessa visão? Essa visão descreve Deus tratando com o homem, Deus tratando com Jacó. Ali estava aquele homem, uma pessoa que desejava as coisas espirituais, mas ao mesmo tempo tratava-se de alguém extremamente sagaz e ardiloso, um homem cheio de engano. Ali estava Jacó, cujo nome significa suplantador, um homem ganancioso, totalmente inadequado para Deus. No entanto, por essa escada e através da ministração dos anjos, vemos que Deus vai reconstruir esse homem até que ele se torne Israel, um príncipe de Deus. Deus vai tratar com Jacó até que este chegue ao ponto em que irá deixar as coisas terrenas e ocupar-se com as celestiais. A visão de Jacó, irmãos, é cumprida hoje em nós em Cristo Jesus. Se alguém nos perguntasse, há um caminho para atingir-se a união com Deus? Poderíamos, sem dúvida alguma, responder, sim, há um caminho, e esse caminho é Cristo Jesus, o qual disse a respeito de si mesmo, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Lembramos também daquele conhecido texto no Evangelho de João, no qual Jesus anuncia a Natanael: coisas maiores do que estas verás, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem.
conforme João capítulo 1, versículos 50 e 51. Sendo assim, não se torna claro agora o significado da visão? Na verdade, Cristo é a escada. É através dessa divina escada, provida por Deus, o próprio Filho do Homem, que deixamos o que é terreno e entramos no que é celestial. É pelo próprio Cristo que vamos deixar o egoísmo e passar para o que é de Deus. É por esse caminho divino que seremos libertos das cadeias naturais e terrenas para uma liberdade espiritual e celestial. Amados, que bênção saber que Cristo é a escada. O caminho para Deus é uma subida, uma ascensão em Cristo Jesus. É um crescer mais e mais em Cristo. É vivenciar o Senhor um degrau após o outro. Cada experiência cristã é simplesmente um grau mais alto, como os degraus de uma escada na experiência de Cristo, que é nossa escada. Não existe experiência cristã à parte de Cristo, porque a escada inteira é Cristo. Sem Cristo não podemos ter experiência espiritual. Em outras palavras, experiência espiritual é simplesmente experimentar Cristo. E não experimentamos inteiramente de uma vez só. É necessário um passo depois do outro, um estágio após o outro, até que alcancemos uma vida de perfeita união com Deus. Que escada espiritual temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o significado dos anjos subindo e descendo? Eles simbolizam a ministração espiritual, a ministração do Espírito de Deus, a atividade do Espírito Santo através de quem Ele quer usar, e a ministração do Espírito de Deus tem como objetivo levar-nos a experimentar mais de Cristo. Toda ministração espiritual na energia do Espírito Santo deve ser desse tipo, uma ministração que nos move a subir em direção a Deus em Cristo Jesus, até que sejamos completamente um com Deus. Ao estudarmos as vidas e os escritos de diversos cristãos que conheciam esse caminho, que tinham conhecimento da experiência espiritual, vemos que todos eles concordam que existem diferentes passos ou estágios na vida de um santo com o Senhor. Todos eles identificam o começo e o final de cada estágio ou período e o descrevem detalhadamente. Mas diferentes irmãos apresentam-nos diferentes séries de estágios ou degraus. A irmã Jessie Penn Lewis, por exemplo, nos diz em sua obra que nossa vida espiritual pode ser dividida em 4 estágios. O primeiro estágio é o novo nascimento. É evidente que precisamos nascer de novo a fim de podermos seguir adiante. Uma pessoa precisa ter vida lá do alto antes de poder experimentar mais de Cristo. De acordo com a irmã Penn Lewis, portanto, o primeiro degrau é o novo nascimento. O segundo é o reavivamento. Por ocasião do novo nascimento, o Filho de Deus está ardendo em zelo, cheio de fogo pelo Senhor. Durante esse período, ele pensa ter alcançado o topo. No entanto, esse estado de felicidade não dura muito. Algumas vezes 1 ou 2 meses, outras vezes 1 ou 2 anos. Então o Filho de Deus descobre que necessita de outro avivamento. Sente em si uma leve frieza e uma atitude distante para com Deus. Portanto, precisa de um reavivamento, de uma limpeza, precisa de um despertar, de um mover. É por esse motivo que a irmã Penn Lewis declara que o segundo estágio é o avivamento. No terceiro estágio, trata-se do caminho da cruz. A alma cristã aprende a senda do Calvário. Esse estágio já não é mais um avivamento no sentido de um mover ou de um toque emocional. Será, ao invés disso, um aprofundamento da obra da cruz em sua vida.
E o quarto estágio, finalmente, é denominado batalha espiritual. Aqueles que conhecem a irmã Penn Lewis não se surpreendem com o fato dela ter declarado que o último estágio é a batalha espiritual. A alma salva entrará em combate espiritual, como encontramos em Efésios capítulo 6. Esses, portanto, são os 4 graus ou estágios através dos quais a irmã Penn Lewis descreveu nossa ascensão espiritual. Madame Guyon, por outro lado, escrevendo sobre a vida interior, diz que nossa vida espiritual pode ser identificada por 3 passos sucessivos. Primeiro, Deus nos atrai. Deus usa a alegria e contentamento para nos guiar, para nos fazer sair do ponto onde nos encontramos, para levar-nos adiante e fazer-nos crescer. Como a alegria e o contentamento nos incentivam a seguir adiante. Esse é o primeiro passo. Em segundo lugar, Deus usa o despojamento, a privação, a fim de levar-nos a crescer mais. Não é mais a alegria e contentamento. Ao contrário, o despojamento de nossa beleza, de nossos ornamentos, as várias privações. Esses serão os meios pelos quais ele nos leva a prosseguir avançando. E no terceiro passo, de acordo com Madame Guyon, Deus usa o amor puro para nos fazer seguir ainda mais além. É amor, o puro amor de Deus, que arde de tal forma em nosso interior que nada mais podemos fazer senão correr e avançar. Foi assim que Madame Guyon descreveu a ascensão espiritual. Podemos citar ainda outro exemplo a esse respeito, o irmão C.H. Yu, um médico chinês. O Dr. Yu foi por muito tempo ancião na igreja em Xangai e também obreiro com o irmão Atmani. A ênfase em sua ministração era especialmente nossa vida interior com Cristo. Assim ele dividiu o caminhar cristão em períodos, mas da seguinte forma: primeiro, graça recebida; segundo, conflito interno; terceiro, entrega; e quarto, harmonia. Ainda outros irmãos caracterizam o caminhar cristão como: primeiro, em Cristo; segundo, permanecer em Cristo; terceiro, Cristo em nós; e quarto, Cristo formado em nós. Assim, à medida que lemos as biografias desses irmãos, estudamos seus escritos e consideramos suas vidas, vemos como diversos filhos de Deus nos apresentam descrições diferentes. No entanto, embora possam divergir, podemos facilmente detectar um princípio geral em todas elas. A vida cristã é progressiva. É como se todos eles, a uma só voz, estivessem proclamando que a experiência cristã é uma vida de ascensão. É como uma subida gradual, uma ascensão progressiva, até que a alma esteja plenamente unida a Deus em Cristo. Qual será a velocidade de seu caminhar? Quão rápido ou lento você vai subir? Ninguém pode dizer. Algumas vidas amadurecem rapidamente, outras crescem mais devagar. O crescimento e a maturidade de uma alma dependem de quão verdadeira, quão zelosa, quão desejosa e quão cooperativa ela é com Deus. Quanto mais completa a consagração, quanto mais completa a entrega, quanto maior o desejo, quanto maior a cooperação com o Espírito de Deus, mais rápido aquela alma vai ascender. Mas quanto menos consagrada, menos submissa, menos disposta e menos cooperativa ela for, mais retardado será seu progresso. O princípio, portanto, permanece. Nos movemos degrau após degrau, passo após passo. Subimos gradualmente do ponto onde nos encontramos até alcançar o ponto onde devemos chegar. Falando de um modo geral,
os cristãos tendem a dividir o progresso espiritual em 3 períodos ou estágios. Como consideramos que o novo nascimento já deve estar presente, não o designamos como um dos estágios. Podemos dizer então que estes 3 estágios, usando as expressões já empregadas por vários cristãos ao longo dos séculos, são purificação, iluminação e união. Estudando esses 15 salmos, parece-me que eles podem também ser divididos nestes 3 períodos, cada um deles sendo constituídos por 5 passos. Os primeiros 5 cânticos fazem parte daquele período inicial, ou o estágio de purificação. Nesse estágio, descobrimos que o Espírito de Deus tratará com a alma na questão da sua relação com o mundo. Como a alma precisará ser liberta deste mundo, mesmo do espírito deste mundo, para que possa ser unida a Deus de maneira mais plena. No segundo grupo de 5 salmos, constitui o estágio intermediário, ao qual chamamos de iluminação. Ali vamos observar como o Espírito de Deus trata com a alma mais especificamente no que diz respeito às expressões e atividades da carne. A menos que a carne em suas diversas manifestações seja tratada, a união com Deus será impedida, restrita e limitada. Finalmente, os últimos 5 salmos pertencem ao estágio final, o qual denominamos união. Nesse último estágio, o Espírito de Deus tratará com a alma mais especificamente na área da vida da carne. Em outras palavras, o Espírito tratará com o eu natural, para que o cristão possa ser plenamente unido a Deus em Cristo. À medida que lermos e considerarmos juntos estes 15 salmos, veremos como o Espírito de Deus nos levará adiante, um passo após o outro, e de um estágio para o outro. Para concluir esta introdução, penso que seria útil indicar a palavra-chave em cada um desses salmos, as quais podem ajudar-nos em nossa meditação e estudo pessoal. No primeiro grupo da purificação, o Salmo 120 possui a palavra-chave livrar. O Salmo 121 temos como resumo guardar. O Salmo 122, o item-chave é paz. O Salmo 123 temos a misericórdia e o Salmo 124 temos escapou. Observemos o segundo grupo da iluminação. No Salmo 125 encontramos a palavra-chave confiança. O Salmo 126 vem a nós como volta. O Salmo 127 encontramos edificar. No Salmo 128 nos encontramos com a palavra-chave frutífero. E no Salmo 129 atentamos para aflito. Ainda na última divisão, união. No Salmo 130 lemos sobre espera. No Salmo 131 encontramos-nos com a palavra-chave desmamado. No Salmo 132, lemos sobre habitação. No Salmo 133, união. E no Salmo 134, nos encontramos com a bênção. Vamos orar. Pai Celeste, te louvamos e agradecemos por nos teres providenciado uma escada através da qual podemos ascender a Ti. Oh, como te agradecemos, porque Cristo é o caminho. Louvamos-te porque pela ministração do Espírito Santo podemos experimentar Cristo degrau após degrau, estágio após estágio. Louvamos-te e agradecemos pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, através de quem podemos nos tornar um contigo. Agora, Pai, atrai-nos, toque em nossos corações, faz-nos avançar, para que não sejamos nem indiferentes nem satisfeitos, mas tenhamos a mesma mente de Paulo, uma mente perfeita.
para que possamos prosseguir adiante, esquecendo tudo que ficou para trás e avançando para aquilo que está à nossa frente. Leva-nos adiante, em nome do Senhor Jesus. Amém.